A graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Continuando a nossa exposição de Eclesiastes, capítulo 3, estamos no versículo 9 ao versículo 15. Hoje nós veremos os versículos 12 em diante. Eclesiastes 3, a partir do versículo 9. Eu lerei desde o versículo 9 até o versículo 15 novamente, mas o nosso foco hoje será a partir do versículo 12. Vamos orar ao Senhor. A Ti, ó Deus eterno, o único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, que habita em luz, a quem ninguém viu e jamais pode ver. A Ti seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Por isso mesmo, ó Deus, agora, aqui em Tua presença, clamamos ao Senhor, que a Tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos também sejam abertos diante da Tua palavra. Abra, Deus, os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua palavra. Abra, ó Deus, o nosso coração para crermos exclusivamente nas promessas do Senhor e na Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens o temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. No versículo 9 e 10, nós vimos que, ainda que a vida seja difícil, ainda que a vida seja dura, ainda que a vida nos traga dissabores, lágrimas e sofrimentos, nós nunca devemos olhar para a nossa vida de outra forma a não ser como uma dádiva de Deus. Não importa como seja a nossa vida, se cheia de saúde ou de enfermidades, de alegrias ou de tristezas, vitórias ou derrotas, não importa se estamos conquistando aquilo que nós, na nossa juventude, planejamos conquistar e não estamos ou não estamos conquistando, não importa. O que importa é olhar para Deus e ser grato a Ele por cada momento que nós respiramos, por cada momento em que nós vivemos, e olharmos para a nossa vida como uma dádiva de Deus. Isso nós vemos no versículo 9 e 10. Depois vimos no versículo 11, semana passada, que só podemos ser satisfeitos com o que é eterno, ou melhor dizendo, com aquele que é eterno. Deus fez todas as coisas, e a Bíblia diz, tudo formoso, ou seja, tudo adequado, tudo apropriado para o seu fim. Mas Deus também colocou a eternidade em nosso coração. E é por isso que o nosso coração busca satisfação,
Buscamos satisfação nas coisas dessa vida, buscamos satisfação nas conquistas, buscamos satisfação nos relacionamentos. Mas em pouco tempo descobrimos que nada nesse mundo pode satisfazer-nos plenamente. Talvez por alguns instantes, mas constantemente, eternamente, nada pode nos satisfazer nesse mundo. E isso, a Bíblia diz, que o motivo disso é para mostrar para nós que o nosso coração não foi criado para se satisfazer plenamente com as coisas dessa vida, mas sim com o que é eterno. Deus colocou a eternidade em nosso coração. Deus pôs em nosso coração esse senso pelo que é eterno, esse impulso para buscar algo que é infinitamente maior do que nós. E aí, quando vamos para as Escrituras Sagradas, descobrimos que esse algo não é algo, mas é alguém, é Deus. E é impossível sermos felizes de verdade, é impossível sermos satisfeitos de verdade com qualquer coisa nessa vida, se o nosso coração não estiver satisfeito com Jesus. Um homem insatisfeito com Deus, ele é insatisfeito no seu casamento, é insatisfeito no seu trabalho, é insatisfeito nos seus relacionamentos, é insatisfeito com as suas conquistas. Um coração que se contenta com Deus e se satisfaz plenamente em Deus, vai olhar para cada área da sua vida, para o seu casamento, vai olhar para o seu emprego, vai olhar para a sua igreja, vai olhar para a sua casa onde ele mora, para as conquistas que ele teve, vai olhar com gratidão no coração, sabendo que a qualquer momento ele poderá perder essas coisas. A qualquer momento poderemos deixar tudo isso para trás. Nos capítulos anteriores de Eclesiastes vimos isso. A morte vem a qualquer momento. A morte virá a qualquer momento para nós. E Salomão mesmo já pensou sobre isso, já falou sobre isso. E quando a morte vier, tudo que eu fiz, tudo que eu adquiri, vai ficar para outro. Por isso, meus irmãos, o nosso objetivo tem que estar em Deus. Se o seu coração não se satisfizer em Deus, você não vai estar satisfeito com nada na sua vida. Se Deus não for a satisfação do meu coração, o Deus que é eterno, a eternidade que Ele colocou no meu coração nada mais é do que a identidade dEle. Ele colocou a identidade dEle em meu coração, a eternidade. Ele colocou em mim a imagem dEle para que eu entenda que eu devo me relacionar com Ele. E se eu não me relacionar com Deus de forma correta, de forma bíblica, através de Jesus, eu não serei satisfeito com nada. Por fim, agora então, prosseguindo, vamos para os versículos 12 e 13, versículos 12 e 13. E a outra verdade que vemos aqui, relacionada ao fato de que Deus nos criou para nos satisfazermos somente nele, a outra verdade que vemos aqui é que é possível encontrarmos prazer nessa vida. No versículo 9 e 10 vimos que a vida pode ser dura, e é mesmo. Para uns mais, para outros menos, mas a vida é difícil. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, ou aflições. Né? É fato, a vida traz as suas dificuldades, mas é possível a gente ser feliz, é possível a gente encontrar prazer nessa vida. No verso 12, diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber, desfrutar do bem do seu trabalho, de todo o seu trabalho. Né? A palavra trabalho aqui, no hebraico, é diferente da palavra trabalho que aparece no versículo 10. Lá no versículo 10... o sentido era de atividades, tarefas, o seu dia a dia. Aqui, trabalho, a palavra amal, no hebraico, significa a atividade da qual eu tiro o meu sustento. Então, o meu emprego, vamos pensar assim, meu emprego, ou a minha fazenda, né, de onde eu tiro o alimento para o meu sustento. Aqui é algo mais específico. E então,
Salomão retoma aquele assunto que ele levantou lá no capítulo 2, versículo 24, onde ele disse assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E aqui ele repete esse assunto. Ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Não há pecado algum, meu irmão, depois de um tempo trabalhando ali, um trabalho duro, trabalho pesado ali no seu dia a dia, você então diz assim: bem, eu vou tirar uma semana, 2 de férias, eu vou descansar. Não é pecado não. Eu vou viajar com a minha família. Ou como alguns fizeram ontem, né? Feriado, vou aproveitar, vou viajar com a minha família, dar um passeio com a minha família. Não há pecado nenhum nisso, irmãos. E nós não devemos ficar com peso na consciência por fazermos isso. O objetivo da nossa vida não deve ser isso também. Não devemos pensar assim: o meu objetivo é as minhas férias em janeiro. Não. Mas não há problema algum, não há pecado algum em você desfrutar do seu trabalho. Não há pecado algum em você dizer assim: puxa vida, eu queria comprar um sofá mais macio. Não há pecado, desde que você não esteja usando o seu dinheiro com supérfluo, de forma supérflua. Desde que você realmente tenha uma necessidade diante de você: o meu sofá está furado, eu preciso reformá-lo, ou então trocá-lo. Não há problema nenhum nisso. Agora, simplesmente porque você olhou para o seu sofá: eu comprei, mas não gostei, eu vou trocar. Não importa que você não esteja fazendo dívida, não importa que você tenha recursos para isso. Isso é um mau uso dos recursos que Deus te deu. Quando nós desdenhamos daquilo que temos sobre a nossa mesa para comer, eu digo para minha esposa: de novo isso? Não aguento mais isso. Eu estou sendo ingrato para com Deus. Eu não estou vivendo como deveria viver. Também não é erro algum, não há pecado algum em você dizer assim: puxa vida, eu vou comprar um ingrediente especial, vou fazer um almoço especial hoje. Não há problema nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso. E nós não devemos olhar para essas coisas com peso na consciência. Porém, devemos ser prudentes em não gastar de forma irresponsável os recursos que Deus nos deu. Quando lhe sobrar um dinheiro, a primeira coisa que você deve fazer é guardar. Guarde esse dinheiro. E você já observou como que a gente vai incorporando na nossa vida as ações do mundo sem prestar muita atenção? Por exemplo, é muito comum ouvirmos os crentes dizerem: dinheiro na mão é vendaval. Quem disse isso foi um ímpio. Dinheiro na mão é Deus dizendo para você: administra bem, porque as vacas gordas vão ser comidas pelas vacas magras. A crise pode vir a qualquer momento. Você pode precisar desse dinheiro, ou um irmão seu poderá precisar desse dinheiro e você deve ajudá-lo. Lá em Efésios 4, 26, Paulo diz, a palavra de Deus nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter uma aposentadoria poupuda. Não, só se for na sua Bíblia. Na minha Bíblia não diz isso. Na minha Bíblia diz: para ter com que acudir ao necessitado. Necessitado, tá bom? E tem gente que está necessitando de vergonha na cara para trabalhar. É outra história. A esses, deixa para lá. Ajudar necessitado é uma coisa. Ajudar
pessoas que não querem trabalhar, vagais, não. Eu não vou alimentar o pecado do outro, de jeito nenhum. Já luto contra os meus, ainda tem que alimentar o do outro ainda, a preguiça do outro? Não. Mas se eu vir um irmão necessitado, eu devo socorrê-lo. Eu devo ajudá-lo, inclusive financeiramente. Devo ajudá-lo. Não devo ser peso para os outros. Não devo ser pesado para os irmãos. Mas eu devo entender que se está sobrando algum recurso do meu orçamento, guarde esse dinheiro. Aplique, guarde. Uma necessidade pode bater a sua porta a qualquer momento. Mas usufrua das bênçãos que Deus te deu. Sente-se à mesa para comer e agradeça a Deus, ainda que a sua comida seja uma comida russa. Já sabe que é comida russa. Eu já fiz essa piadinha aqui, você já lembra disso. É roscovo, né? Ainda que seja só roscovo para você comer, né? Arroz com ovo. Agradeça a Deus, Senhor, que bênção. Eu tenho o carboidrato que eu preciso e tenho a proteína que eu preciso, tá bom. Louve a Deus por isso. Deu para acrescentar alguma coisa a mais? Louve a Deus pelo que, né? Pastor Francisco Ojeda, já falecido, saudoso, pastor Francisco Ojeda, ele contava que uma vez ele foi almoçar na casa de uma família da igreja, e aí o pai todo, né, ali orgulhoso do seu filhinho, né, pequeno, que orava, né, todas as vezes na refeição, e aí o filhinho disse assim: papai, deixa eu orar. Aí o pai falou: pode orar, agradeça a Deus pelo alimento. Aí diz que o menininho, o garotinho, ali à mesa, agradecendo a Deus. Você já viu como é que é a oração de criança, né? Você manda ele agradecer pelo alimento, ele agradece pelo vovô, pela vovó, pelo periquito, pelo cachorrinho. E aquela oração longa, né? Aí você tem que dizer: amém, filho, amém, estou com fome. Né? Mas aí o garotinho orando, e aí no meio da oração ele diz assim: Senhor, eu te agradeço pelo arroz, pelo feijão. Aí ele foi falando, aí tinha berinjela. Quando ele abriu o olho e viu a berinjela. Pela berinjela? Pela berinjela? Ai, obrigado. Agradeço. Eu também gosto. Eu também gosto. É bom, ainda mais se fizer com queijo ali, né? Bom demais. Aí tá vendo? Diz que criança não presta atenção no culto, né? Tá vendo? Depois dizem que criança não presta atenção. Olha que bênção, né? É isso mesmo, Baltazar. Foi o Baltazar mesmo que falou, né? É isso mesmo, também gosto. Não tanto, mas eu gosto. Mas a gente tem que agradecer a Deus. E não só agradecer como esse garotinho, pela berinjela, não, Senhor, obrigado. Porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor fez é formoso, é adequado. Se eu tenho esse alimento diante da minha mesa, foi porque o Senhor criou esse alimento para eu usufruir agora. Irmão, um coração que age dessa forma sempre será feliz. Sempre. Aliás, ele não vai fazer isso para ser feliz, é porque ele é feliz, ele faz assim. Porque a felicidade dele está em Deus. Ele depende de Deus. Ele vai olhar para o seu trabalho e vai agradecer, ele vai usufruir. Vai buscar conforto, e não é pecado isso, irmão. Desde que você não faça disso o grande objetivo da sua vida. Aí você inverteu tudo. Mas se olharmos para as coisas dessa vida e darmos graças a Deus, vendo-as como dom de Deus, como disse no versículo 13, certamente nós glorificaremos a Deus. E justamente porque o nosso trabalho é um dom de Deus, os frutos desse trabalho também são dons de Deus. O trabalho que você tem, louve a Deus pelo trabalho que você tem. Não é pecado algum você querer um trabalho melhor.
que lhe dê uma renda melhor, não há pecado algum nisso, mas não seja ingrato a Deus pelo trabalho que Ele lhe deu, pelo emprego que Ele lhe deu. Agradeça a Deus por esse emprego e trabalhe como se esse fosse o melhor emprego de todo mundo. Seja contente, agradeça a Deus. Buscar um emprego melhor, não há problema nenhum nisso, desde que você não seja ingrato a Deus pelas dádivas dele que Ele já te concedeu. Podemos desfrutar dos prazeres lícitos dessa vida, né? Nem todo prazer é para a gente desfrutar, porque tem prazer que é pecaminoso. Obviamente estou falando aqui de prazeres lícitos, de prazeres que estão de acordo com a palavra de Deus, né? Se Deus não quisesse para nós que nós tivéssemos prazer nas coisas que realizamos, no trabalho que temos e dos frutos desse trabalho, Deus não teria feito assim. Então não é pecado você desfrutar de um recurso que você conquistou pelo seu trabalho. Desfrute do seu trabalho, tenha prazer e alegria nas coisas que Deus proporciona para você, mas não faça disso o alvo da sua vida, pois Deus lhe dá essas dádivas a fim de impulsioná-lo para algo muito mais precioso. E nós vimos no versículo 11 que esse algo muito mais precioso é a glória eterna, é o céu de glória, onde Ele habita e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Não temos aqui, meus irmãos, um chamado ao hedonismo. Você já ouviu essa palavra? Hedonismo? Hedonismo significa a busca do prazer pelo prazer. O prazer é um fim em si mesmo. Uma pessoa hedonista é uma pessoa que ela só faz aquilo que lhe dá prazer. Toda criança é hedonista. E todo aquele que não amadurece é hedonista. É uma criança. Criança, no princípio, ela só faz aquilo que lhe dá prazer. Só faz aquilo que lhe agrada. E eu fico preocupado porque hoje em dia muitas crianças e até adultos estão sendo rotulados com o tal do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade a questão é maturidade. Uma pessoa que não tem maturidade, ela só quer fazer aquilo que é gostoso, aquilo que lhe é agradável. Mas uma pessoa responsável, ela faz aquilo que lhe é agradável, mas também faz aquilo que ela tem que fazer. É responsabilidade o nome disso. E aí logo vem alguém, carimba a criança com TDAH, pronto, tem uma doença. E não é doença, não existe isso em lugar nenhum. Isso não é doença. E eu falo isso sem medo de errar. TDAH é entre aspas, é a primeira, entre aspas, doença criada depois do medicamento. Estude sobre o assunto, você vai ver. Inventaram um medicamento lá, a tal da Ritalina, e depois, só depois, trouxeram o rótulo de TDAH, dizendo, existe uma hiperatividade ou um déficit de atenção. Não vem ao caso aqui agora. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: imaturos buscam o prazer, só o prazer. Maduros, pessoas maduras na fé, buscam realizar as coisas para a glória de Deus, e nisso está o prazer delas. O prazer delas está em glorificarem a Deus com as suas ações responsáveis. Amanhã, quando o despertador tocar, eu sei que você quer ficar um pouco mais na cama, mas você tem que levantar. Como dizia a mamãe, não mandei você nascer, você nasceu bonito, você não nasceu rico. Mas não é isso, não se trata de riqueza, nada disso. Se trata de viver a vida para a glória de Deus. O crente não foi chamado para ficar no ócio, o crente tem que ser produtivo. O crente tem que ser produtivo. Ele tem que ser alguém de trabalho, alguém que realiza obras no seu trabalho e essas obras glorificam a Deus. Crente
não foi chamado para o ócio. Pastor, mas eu estou aposentado, e agora? O que eu faço da vida? Pô, tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. E o bom é que agora você não tem patrão para mandar em você. Já imaginou você comandando um grupo de visitação na igreja? Visitar os enfermos, visitar os idosos. O visitante que veio domingo pela primeira vez na igreja e você vai até ele, faz uma visita, acolhimento na igreja. Dá para fazer muita coisa. Aliás, eu gostaria muito de ver as nossas irmãs aqui se juntando e formando um grupo de misericórdia. O que seria esse grupo de misericórdia? Daqui a uns dias vai ser uma choradeira nessa igreja. Eu fico feliz demais. Né? Temos duas irmãs aí, nossa irmã Estela e a nossa irmã Ana. Serão mamães novamente. Olha que bênção, gente. Há um tempo atrás a gente não tinha criança nessa igreja, não é? Criança na igreja é tudo de bom. Mostra pra gente que está dando continuidade, né? É bom demais isso. Essas irmãs precisarão de ajuda em casa. Já imaginou você, terminou seu serviço em casa, está tudo ok. Aí você liga para essa irmã e fala assim, irmã, posso ir na sua casa? Posso. Pode vir. Aí você chega lá, não vai para tomar cafezinho, para bater papo, não, você vai lá, sabe para quê? Ajudá-la a arrumar as louças da pia, ajudar na casa dela ali, ajudar com um bebezinho novo. Olha que maravilha. Você não imagina o como que isso vai unir você a essa irmã. Como que isso vai... Quando você chegar aqui na igreja e encontrar essa irmã, o seu oi para essa irmã vai ser muito diferente. Vocês vão estreitar laços. Não é? Ah, então tá bom, pastor. Eu vou esperar me aposentar então primeiro. Não, irmão. Irmã, dá para fazer alguma coisa desde já, dentro das suas condições, é claro. Você ligar para um idoso, para uma idosa da nossa igreja, dizendo assim, posso te levar no mercado para fazer compra? Porque você ir lá fazer compra para a pessoa é difícil, eu sei, é complicado fazer compra para outros. Mas você pega esse irmão, essa irmã, eu vou te levar no mercado. Quer ir lá? Vamos lá, eu te levo para fazer compra. Eu vou te acompanhar. Isso é muito bom, irmãos. E está faltando isso aqui para nós. Está faltando isso na nossa igreja. Porque a igreja de Cristo, Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. A igreja ela é reconhecida pelo amor que um tem pelo outro. Mas isso é responsabilidade. E quando fizermos a nossa responsabilidade, cumprirmos a nossa responsabilidade, desfrutaremos de um prazer imenso em nosso coração. Veja, não estamos falando aqui de hedonismo. Hedonismo é coisa pecaminosa. Não busque o prazer pelo prazer, mas sim dê valor às coisas em vez de colocá-las no lugar de Deus na sua vida. As coisas são bênçãos de Deus. E nós devemos vê-las como dádivas de Deus para nós. E usar essas coisas para a glória do Senhor. Mas só daremos o devido valor às coisas se o nosso coração estiver em Deus. Só desfrutaremos das coisas de forma correta, das bênçãos que Deus nos dá, dos frutos do nosso trabalho, do comer, do beber, como diz aqui Salomão. Só conseguiremos desfrutar dessas coisas se estivermos satisfeitos com Deus
e se o nosso coração estiver em Deus. Mas no momento em que o nosso prazer estiver somente nas coisas, eu quero isso porque tal coisa é muito legal, me dá muito prazer, eu quero isso. No momento em que nós estivermos buscando as coisas somente por elas, em pouco tempo o nosso coração será tomado por um vazio tão grande, por um buraco enorme em nosso peito. Sabe por quê? Como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E um dos significados bíblicos para a palavra ídolo é vazio. A palavra ídolo, especialmente no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra ídolo geralmente significa algo vazio, oco. E assim como um ídolo é vazio, o coração do idólatra também é vazio. Com facilidade desviamos os nossos olhos da pessoa bendita de Deus e passamos a idolatrar as coisas, a desejar mais as coisas do que Deus. Irmãos, encher essa igreja é fácil, é só a gente colocar uma faixa bem grande dizendo assim: manhã da bênção, venha buscar a sua. Mas lota a igreja. Rapidinho, vai lotar a igreja. Você quer uma bênção? Venha buscar essa bênção. Vamos fazer uma campanha. A gente lota, enche a igreja. Daqui a pouco a gente tem que fazer um templo maior, porque não vai caber o pessoal. Mas, meus irmãos, sim, devemos buscar as bênçãos de Deus, mas nós devemos buscar as bênçãos de Deus por causa de Deus e não por causa das bênçãos em si. Devemos buscar a Deus por causa dele. Devemos sempre nos lembrar que Deus tem um propósito sublime em tudo que ele nos dá, em tudo que ele faz. Como veremos agora no versículo 14 e 15, que diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nesses dois últimos versículos nós temos a seguinte verdade: Deus tem um propósito imutável para tudo o que ele faz. O propósito de Deus, ele é imutável, não muda. Há um propósito máximo de Deus em nossa vida. Em tudo que ele faz tem um propósito. Todas as coisas na nossa vida contribuem para esse propósito. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 8. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Tudo o que acontece na nossa vida tem esse propósito. Bem, e isso é na vida dos filhos de Deus, tá? É na vida de quem é salvo. Se você não é salvo em Cristo Jesus, esse propósito ainda não acontece na sua vida. Quando você for salvo em Cristo Jesus, salvo por Cristo, esse propósito iniciará imediatamente na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. O versículo 28 a gente sabe de cor, né? Olhando para mim, sem olhar para a Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente sabe disso. Mas qual que é o bem? Qual que é o propósito para o qual Deus faz com que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações da nossa vida concorram para esse bem, para esse propósito? Qual é? Versículo 29 responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas da nossa vida cooperam na vida dos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Para que o caráter de Cristo seja formado em nós. É isso que quer dizer, sejam conformes à imagem de seu Filho. Deus, quando nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele é santo, o homem também era santo.
Ele é inteligente, o homem também era inteligente, muito mais do que era hoje. Deus se comunica, é um Deus de comunicação, um Deus que se comunica. Ele fez o homem com a capacidade de entender e de se comunicar com ele também. A palavra imagem e semelhança quer dizer alguém que está adequado, ou como diz o verso 11, formoso, né? Adequado, apropriado para estar frente a frente com Deus, em relacionamento profundo com Deus. Só que quando o pecado entrou na existência humana, aquilo que chamamos de queda ou de ruína, né, Gilmar? De queda, então temos o pecado deturpando, destruindo toda a nossa santidade. O homem não teve outra situação, não teve outra condição senão ser expulso do paraíso, da presença de Deus. E então, essa capacidade de comunicar-se e de conhecer a Deus e adorar a Deus, o homem perdeu. E se Deus não tivesse sido misericordioso e vindo ao encontro do homem, todos nós estaríamos perdidos. Quando Cristo entra no coração de uma pessoa, quando uma pessoa é convertida a Cristo Jesus, imediatamente inicia-se um processo de transformação do caráter dessa pessoa. Você pode chamar isso de santificação, porque é a santificação. No processo de santificação, somos cada vez mais conformados à imagem de Jesus, ou seja, ao caráter de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, a fim de que quando nos apresentarmos diante de Deus, sejamos aceitos por Ele, porque Ele vê em nós Jesus Cristo. Ele vê em nós Jesus Cristo. Deus nos fez seres diversos. Eu vou usar essa palavra diversidade com muito cuidado, porque hoje em dia ela está tão deturpada, né? Quando eu falo diverso aqui é no sentido de que não existe um igual a mim na criação. Não existe outro Olivar, graças a Deus. Um já dá trabalho, imagina outro. Mas não existe alguém parecido, mas igual a mim, não. Somos únicos. Únicos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não quer ver essa diversidade. Porque essa diversidade está estragada pelo pecado. Essa diversidade está deformada, está totalmente depravada pelo pecado. Para se relacionar conosco, Ele precisa ver santidade em nós. Mas não é uma santidade produzida por nós, tem que ser a santidade dEle. Por isso Ele vê Jesus em nós. Toda vez que nos aproximamos de Deus para adorá-lo, o fazemos por meio de Jesus. O em nome de Jesus, no final das nossas orações, diz isso. Senhor, eu estou aqui por causa do Teu Filho. Senhor, me receba na Tua presença, não porque eu mereço alguma coisa, mas porque Jesus mereceu por mim. Ele mereceu. É pelos méritos do Teu Filho. Eu não ouso levantar os meus olhos para Ti sem confiar em Jesus. E Deus, quando olha para mim, Ele vê alguém que está sendo formado, moldado, conformado, tomando a forma do caráter do Seu Filho, porque o caráter de Jesus agrada a Deus. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz. Você e eu somos amados por Deus por causa de Jesus. Sem Jesus nós não somos amados por Deus. Tenho dito isso aqui, Deus não ama todo mundo, não. Deus ama somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3 e 4 diz que Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Não fomos escolhidos porque nós tínhamos alguma coisa boa em nós, alguma coisa que atraísse a misericórdia de Deus, não. Em nós só havia algo que atraía a ira de Deus, éramos filhos da ira de Deus, mas agora somos filhos do amor de Deus em Jesus.
Isso ao meu coração traz uma paz tão grande, porque por mais que eu queira não falhar, eu sei que eu vou pecar, eu sei que eu vou falhar, mas Jesus não falhou. Jesus foi perfeito. Isso me dá uma segurança maravilhosa, uma segurança firme em meu coração, de que eu sou aceito não por minha causa, mas por causa de Jesus. Esse é o propósito. Todas as coisas na sua vida, se você é um filho de Deus, todas as coisas na sua vida contribuem para esse propósito. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de pobreza, de riqueza, de escassez, de sobra, não importa o momento que você esteja vivendo. Deus está formando, está conformando o seu caráter conforme o caráter de Jesus. A pergunta que você tem que fazer é: Senhor, o que Jesus faria no meu lugar aqui agora, nessa circunstância que eu estou vivendo? O que ele faria? Ele faria isso, isso, isso. Bem, eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo bem diferente, estou fazendo isso, isso, isso. Então o que eu tenho que fazer? Fazer como Jesus. Fazer como Jesus. Mas não é o que eu faço, é o que Cristo fez em mim. É o que Deus está fazendo em mim, o que importa. E é exatamente isso. E devemos, então, agir assim. Mas existem outros propósitos, aí são propósitos particulares. Uma determinada situação na minha vida pode ter um propósito bem diferente da sua. Mas todos os propósitos de Deus em nossa vida são imutáveis. São imutáveis. As obras de Deus não precisam de reparos, não precisam de complementos, de melhorias. Longe de ser fatalista, Salomão aqui, ele está enaltecendo a sabedoria, o poder e a glória de Deus sobre tudo o que existe e sobre tudo o que acontece. Deus está agindo propositalmente em cada circunstância da nossa vida, e o propósito dele é imutável. Mais uma vez, aqui eu tenho a segurança da minha salvação, porque se Deus tem o propósito de conformar o meu caráter ao caráter de Cristo, é porque Deus tem como propósito me salvar, e Ele vai me salvar, e nada muda esse fato, nem mesmo os meus tropeços. Michael Fox dizia o seguinte: Deus atropela os esforços insignificantes do homem e nada substancialmente novo pode interromper o curso maravilhoso dos eventos ordenados por Deus. Irmãos, nada pode mudar os planos de Deus. Jó, depois que ele passou por aquele momento inicial ali da sua tribulação, ele chega à seguinte conclusão: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu quero convidar você a olhar para as circunstâncias que você está vivendo, sejam elas como forem, agradáveis ou desagradáveis. Olhe para essas circunstâncias e entenda que elas não são o propósito de Deus, elas são um meio pelo qual Deus chegará ao propósito dele em sua vida. Então não desanime diante das circunstâncias, não se abata diante das circunstâncias, fique firme, confiando em Cristo Jesus, confiando no que Deus está fazendo na sua vida, sabendo que essas circunstâncias nada mais são do que meios pelos quais Deus está conduzindo a sua vida a um propósito maravilhoso. Pode ser um propósito nessa vida aqui mesmo, pode ser
alguma bênção Deus quer te dar aqui nessa vida, pode ser. Pode ser na eternidade, não importa. Tudo é formoso, tudo é apropriado, tudo é adequado e Deus faz tudo no seu devido tempo. Deus nos chama para confiar nele, para confiar no meio dessa circunstância. Confiar. Muito mais do que para mudar a circunstância. Às vezes Deus muda a circunstância. Às vezes Deus desfaz aquele nó, aquela circunstância difícil. Às vezes a circunstância piora, fica ainda mais difícil, não é mesmo? João Batista estava lá no deserto comendo mel e gafanhoto. Dizem que é bom, o mel eu topo, mas o gafanhoto não me desce não. Ele estava lá no deserto comendo mel e gafanhoto. Depois ele é trazido ali nas cidades e começa o seu ministério pregando e tal, e sendo fiel e tudo mais. Humanamente falando, ele foi um fracassado e a fidelidade dele não foi recompensada porque ele morreu decapitado, depois de falar a verdade para Herodes. Veja que a circunstância de João Batista só piorou. Só piorou. Mas de nenhum outro ser humano se ouviu, e eu creio que se ouvirá, de que foi cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Ele era cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Quem disse isso foi Jesus. Depois João Batista não ouve isso de ninguém mais. Ainda mais sendo dito pelo próprio Senhor Jesus. Mas João Batista teve as circunstâncias ainda mais difíceis, mais dificultadas. Deus pode melhorar a circunstância, Deus pode piorar a circunstância. Deus pode extinguir a circunstância. Ele que sabe. Uma coisa eu sei. O que ele faz é formoso, o que ele faz é adequado, é apropriado no seu devido tempo. E ele faz isso com propósito. Uma das principais mentiras que Satanás vem pregando desde o Éden, desde a conversa que ele teve com Eva, e até hoje, e muitos crentes acreditam, é a mentira de que somos livres e que temos o livre arbítrio. Não temos, irmãos. Isso é mentira. Nunca seremos livres para escolhermos. Nunca seremos livres para fazermos o que bem quisermos. Explico. Antes da conversão, éramos escravos do pecado. A minha vontade era só o pecado. Eu achava que estava fazendo a minha vontade, mas a minha vontade estava relacionada, estava totalmente submetida ao pecado. Eu era escravo do pecado, e o pecado, Jesus diz, quem vive fazendo isso é filho do diabo. Eu estava fazendo a vontade do diabo. E toda vez que eu peco, eu estou fazendo a minha vontade, mas a minha vontade ainda submetida ao pecado. Mas agora, como crente em Cristo Jesus, eu não mais sou escravo do pecado. Então, se eu peco, ainda é pior a minha condição, porque agora, como crente em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, habitação do Espírito Santo, eu deliberadamente decido pecar, eu estou entregando o meu corpo novamente à escravidão do pecado. E eu fui liberto por Cristo do pecado. Só que Cristo me libertou do pecado e agora eu sou escravo de Cristo. É isso mesmo, escravo. Eu sei que essa palavra é pesada, mas é isso mesmo. A palavra doulos, no Novo Testamento, significa escravo. Alguém que pertence a outro. Eu pertenço a Cristo. Convertido a Cristo Jesus, você pertence a Cristo. Ele é o seu dono. Então agora não é mais a sua vontade. Não é mais a vontade do pecado. Agora é a vontade de Jesus que reina na minha vida. Então, em momento algum, eu sou livre para fazer o que eu bem quero. Se eu estou em Cristo, eu sou livre do pecado para fazer a vontade de Cristo. Se eu não estou em Cristo, eu sou escravo do pecado e continuo obedecendo o pecado.
Então não sou livre nunca. Fomos libertos por Cristo para sermos servos dele. Ou o homem está sob o poder do pecado e, portanto, é um pecador perdido, ou está sob o poder do Espírito Santo, tendo sido regenerado, vivificado e santificado por meio da palavra de Deus. Como ímpio não convertido, você não consegue absolutamente nada diferente a não ser pecar. Você não consegue nada diferente do pecado. Como servo de Cristo Jesus, seu coração agora deseja fazer a vontade de Deus. Não mais a minha vontade, a vontade de Deus. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Como eu disse, existem vários propósitos. Eis um outro propósito pelo qual Deus faz todas as coisas. Todas as obras de Deus têm como finalidade levar os homens a temê-lo. Quando eu penso na vastidão do universo, como que esse universo é grande, como que ele é infinito, ele não é, porque infinito é só Deus. O universo é finito, tanto pelo tempo quanto pelo seu tamanho. Ele é vasto, mas é finito. Quando eu penso na vastidão desse universo, dizem que só na nossa galáxia existem mais de 260 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Dizem que existem milhões de galáxias. Meu Deus, esse universo é grande. E nem com tudo isso, ainda tem gente que não crê em Deus. E Deus pôs vida só nesse planetinha chamado Terra. Pastor, mas você acredita mesmo que só existe vida inteligente aqui? Não, se é inteligente é outra história, porque tem muita vida aqui que não é inteligente, né? Mas, vida só no planeta Terra? Você acredita que só aqui? Sim. Pastor, mas Deus faz um universo tão vasto como esse e põe vida só aqui. Você não acha isso um desperdício? Não, desperdício é muito diferente. Isso para mim se chama impressão. Deus quer nos impressionar com a sua glória. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que Deus faz é maravilhoso, é grandioso, mas comparado a Ele, é ínfimo, é pequenininho. Uau! Um universo tão vasto, comparado a Deus, Ele é pequenininho, exatamente. E ainda tem gente que nega a Deus. E veja como a eternidade está presente no nosso coração. O ser humano gosta também de fazer coisas impressionantes, não é mesmo? Você vê aqueles arranha-céus enormes, gigantescos, né? Foram seres humanos pequenininhos que foram lá e criaram. Diferentemente de Deus, é claro, né? Deus é imenso e fez uma criação menor que ele, óbvio. O homem é pequenininho, mas consegue fazer coisas grandiosas. E muitas vezes, só para colocar o seu nome ali para impressionar. O que é isso, senão a imagem de Deus distorcida no pecador? Não é? Sim, Deus fez isso para que os homens temam diante dele. A pergunta é, o que Deus tem feito na sua vida, você tem temido a Deus por isso? A palavra temor aqui não deve ser entendida como pavor, como medo, ou uma atitude de medo, terror. Não é isso não. Os comentaristas todos, eles concordam que aqui a palavra temor é um comprometimento de todo o nosso ser para confiar e crer em Deus. Tudo que Deus fez foi para que os homens agora crescem nele. Na sua vida, as circunstâncias pelas quais você tem passado, você tem aprendido a confiar mais em Deus? Não importa qual seja a circunstância, não importa que nesse momento você esteja colhendo os frutos doces do seu trabalho amargo, são frutos prazerosos, não importa. Isso tem feito você
Ou melhor, você tem olhado para essas coisas e aprendido a confiar mais em Deus? Há duas formas de reconhecermos a grandeza de Deus. Uma é essa: pela graça dele, nos dobramos diante do Senhor, reconhecemos a sua grandeza, entregamos a nossa vida a Ele e nos relacionamos com Ele por meio de Jesus Cristo. E esse relacionamento vai durar por toda a eternidade. E a outra forma é a que os ímpios fazem. Hoje eles zombam de Deus, hoje eles se afastam de Deus, não creem nele, zombam de sua palavra, mas quando chegar o dia do juízo final, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua, todos os seres humanos, todos confessarão. Até quem hoje zomba de Jesus, até quem hoje diz que é um ateu, que não crê em Jesus, até esses confessarão. A diferença, sabe qual é? É que eles confessarão para assinar a sua sentença eterna de morte. Por isso que o autor aos Hebreus diz que a salvação é hoje, o dia da salvação é hoje, o tempo de salvação se chama hoje, é agora. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, lá no deserto, com os israelitas. Não endureça, pelo contrário, entregue a sua vida a Cristo Jesus, dobre-se hoje, curve o seu coração diante do senhorio de Jesus e diga: Senhor, minha vida é tua, eu pertenço ao Senhor, governe a minha vida, Senhor. Mas governe como o rei que o Senhor é, como o rei amoroso, como o rei bondoso que o Senhor é. Reine sobre mim, Senhor. Eu sei que o Senhor já reina, mas eu agora reconheço o teu reinado sobre mim. Eu reconheço quem é o Senhor e eu quero viver para te servir, quero viver para te amar, Senhor. Se você fizer isso hoje, naquele dia, o que você vai ouvir de Jesus é: vinde bendito do meu reino, entra no gozo do teu Senhor, preparado para aqueles que o amam. Vem. Os que permanecerem rebeldes a Cristo Jesus, os que não derem ouvidos ao amor de Deus, os que não temem ao Senhor Jesus, não temem a Deus hoje, mesmo diante das grandes obras que Ele faz, naquele dia, dirão: Senhor, ó grande Deus, eu passei a minha vida sem reconhecer a tua glória, mas agora eu vejo a tua glória. E Deus dirá: tarde demais, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Enfim, todos reconhecerão a glória de Deus. O fim do livro de Eclesiastes encerra justamente com essa mensagem. O último versículo de Eclesiastes encerra justamente com essa mensagem. O juízo de Deus. Irmãos, nós não devemos jamais nos esquecer disso. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Há duas formas. Os comentaristas, os exegetas, eles se dividem quanto à interpretação desse versículo. Uns entendem que aqui tem a ver com a eterna mesmice, né? Lá do começo do capítulo 1, quando Salomão fala que tudo é uma mesmice, né? A vida é uma mesmice. Uns intérpretes entendem que aqui, no versículo 15, Salomão está dizendo o seguinte: olha, você ficou doente aquela vez? Não foi só aquela vez não, viu? Vai acontecer de novo. Né? Você teve uma perda terrível? Vai acontecer de novo.
vai passar por perdas. Você já experimentou algo amargo na sua vida? Vai experimentar de novo. Mas lembre-se, o que é agora, o que existe agora, já foi, já aconteceu no passado. Não é só você que perdeu um ente querido, não é só você que teve uma enfermidade terrível. Você não é o único que sofre. Olhe para trás, você vai ver muita gente sofrendo também. Olhe para o passado e você vai ver muita gente sofrendo, que sofreu muito mais até do que você. Porque o que é agora, já foi. Também o que vai acontecer lá daqui a algum tempo, também não tem nada de novo debaixo do sol. Tem essa interpretação. Mas há uma outra interpretação aqui que me faz olhar para o Novo Testamento. E você já tem observado que eu tenho procurado apresentar Eclesiastes para você, olhando para a pessoa de Jesus. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia novamente lá em Romanos capítulo 8, só que agora versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, não se abata diante das situações dessa vida agora, não. Porque o que Deus está preparando para você na glória é acima de toda comparação. Não dá nem para comparar. E aí então ele fala: ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui Paulo está falando do dia da volta do Senhor Jesus. E ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Ele está falando da natureza, da criação. Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, por causa do pecado do homem, Deus sujeitou toda a natureza, toda a criação às consequências do pecado. Por isso que tem tragédias. Por isso que estamos vendo lá o furacão Milton varrendo a Califórnia. Califórnia, né? A costa leste lá. É Flórida. Eu sempre confundo Califórnia e Flórida. É Flórida, né? Está varrendo a Flórida. Ore por eles. Triste o que está acontecendo lá. Por isso que nós vimos enchentes como a do Rio Grande do Sul. Por isso que vemos bebezinhos natimortos. A criação geme. A criação está sofrendo por causa do pecado. Mas diz o verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aqui Paulo está evocando uma promessa, uma esperança do Antigo Testamento, que é a restauração da criação. A volta de Cristo promoverá a restauração da criação, não antes de expurgá-la por meio do fogo, como disse Pedro, não antes de descer o juízo dele sobre a criação e expurgá-la, livrá-la do pecado. Ah, pastor, então você está dizendo que o céu vai ser aqui na terra? Eu não sei, irmão. Eu só sei que eu não acredito naquela baboseira que os testemunhos de Jeová ensinam, né? Aquela heresia de que só 144 mil lá em cima e o restante aqui embaixo. Não. Aquilo ali se chama exegese. Exegese é quando você interpreta o texto corretamente. Quando você interpreta errado é exegese. É uma brincadeira, tá, irmãos? Não existe a palavra exegese. Mas ali é um erro de interpretação. 144 mil ali é um número que simboliza todos os salvos de todos os tempos. Só isso. Não importa se vai ser lá em cima, aqui embaixo, não sei. Só sei que o céu é onde Cristo está e é lá que eu estarei com Ele. Agora, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos a promessa da restauração da criação. A criação será restaurada.
ela vai voltar aos moldes originais. Bem, vamos lá. Só quero chamar a sua atenção para isso. Versículo 15 de Eclesiastes 3 está apontando também para a eternidade, para a volta de Cristo, onde Ele vai fazer tudo novo, pois Deus fará renovar-se o que se passou. E aí, então, qual das duas interpretações? A de que as circunstâncias da vida vêm e vão e tem a ver com a mesmice lá do capítulo 1, ou aqui ele está falando da restauração da criação na volta de Cristo? Como eu disse, essas são as duas interpretações que o texto nos permite dar e que dividem os comentaristas bíblicos. E por isso mesmo eu vou fazer uma aplicação para cada uma. Se entendermos o versículo 15 como, olha, as circunstâncias da vida, elas vêm e voltam. Você não fica doente só uma vez na vida, você não sofreu, você não chorou só uma vez na vida. É possível que outras vezes isso vai acontecer na sua vida. Deus faz as coisas acontecerem novamente. Se for essa a interpretação, eu quero dizer para você o seguinte: se tudo acontecer novamente, Deus estará com você. Deus estará com você. Ele vai acompanhar você. Ele não vai te desamparar. Né, Gabriel? Está vindo aí mais um bebê. Será que é Tito ou Esther? Será que vai ser o Tito? A Esther quer que seja Tito, não sei. Pode ser que seja. Eu sei que ela tem 50% de chance de estar certa. Mas pode ser outra irmãzinha, não importa. Vai começar tudo de novo. Choradeira de madrugada, fralda de madrugada, mamadeira, tudo de novo, né? Assim é a vida. Que bom que é assim. Deus estará presente. Mas suponhamos que seja uma circunstância difícil. Aquele câncer contra o qual você lutou e você venceu, caramba, de novo. Apareceu. E agora? Não desespere. Deus está com você. Verão chegando de novo. E agora o mosquito da dengue já até sobreviveu ao inverno. Meu Deus do céu, dengue de novo? É a criação. A criação clamando. As coisas podem voltar novamente e certamente voltarão. Não se desespere. Deus fará com que elas aconteçam novamente. Ele estará com você. Se você optar pela interpretação de que aqui está apontando para a restauração, a volta de Cristo, a restauração da criação, amém. O que importa é a gente olhar para a glória, olhar para a eternidade. E o nosso coração se encher da glória de Deus. E viver para a glória de Deus. E desejar que Jesus Cristo volte o quanto antes. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Desejar a volta de Cristo mais do que tudo. A nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus, no reino eterno de Jesus. Seja qual for a aplicação que dermos aqui, o que importa é sabermos que Deus está conosco. E que nós devemos responder a Deus como respondeu o salmista. No Salmo 39, verso 9. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Ou como disse o nosso Senhor Jesus, nós devemos agir como o nosso Senhor Jesus disse, lá em João capítulo 4, 32 e 34.
Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, viva cada dia da sua vida para fazer a obra de Deus na sua vida, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, para viver e para experimentar nele. Viva cada dia. Se a sua confiança em Deus não o levar a adorá-lo com mais e mais amor reverente, é isso que significa temor. Esse temor aqui do versículo 14. Se a tua confiança em Deus não te levar a uma vida mais reverente, você está enganando a si mesmo. E pior, você está tratando Deus como um ídolo. Tudo que Deus fez e faz em nossas vidas, na criação ou na história, tem como propósito levar-nos a rendermos-nos diante dele, quer seja agora, que bom para você que seja hoje, ou será no dia da volta de Jesus. Lá será lastimável. Será lastimável se você deixar para aquele dia. Lá não tem mais tempo. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, se o céu de glória ainda não é uma realidade para você, não é uma esperança no seu coração, se você não está desfrutando a sua vida a fim de glorificar a Deus, peça perdão ao Senhor e clame a Ele para que transforme a sua vida, que mude o seu coração e o coloque na direção dEle, para a glória dEle. Viva cada dia para a glória do Senhor. Amém.